Vamos começar mais um estudo nessa terça-feira online, onde nós estamos juntos virtualmente de novo. Que bom, eu fico muito feliz por isso. E vamos iniciar o nosso estudo com uma oração. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus. Deus, Pai amado, nesse momento te buscamos, Senhor. Nós, com os nossos conflitos, com os nossos dramas, nossas preocupações, necessitados do teu abraço amoroso do Pai, para que possamos ter o refazimento íntimo, interior, para aurir forças para enfrentar os desafios da vida. Te pedimos também que fortaleça-nos para que possamos manter a esperança viva, a fé no futuro, para que possamos nos sentir motivados a cada novo dia para praticar aqui no plano físico a tarefa a qual fomos designados a desempenhar. Que possamos te buscar todos os dias da nossa vida, perseverando nessa busca, buscando a tua mão, caminhando contigo, fortalecendo-nos assim, sabendo que não estamos sozinhos, que tua amorosidade, tua misericórdia, tua presença paternal nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. E assim, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e, com a tua permissão, damos por iniciado o estudo da noite. Que assim seja. Está admitindo o pessoal. Boa noite de novo. Agora que nós fizemos a nossa prece inicial, nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje nós vamos tratar de um assunto sobre o sono e o sonho numa perspectiva espírita. Nós vamos sempre estar trabalhando essa temática do sono e dos sonhos dentro do espiritismo. Hoje eu estou com um cafezinho aqui. Igual você, Tiana. Nós duas. Talvez minha internet ela não tá boa. Tá oscilando muito, tá num delay, eu falo, faço gestos, ele tá sempre depois. Então, se travar novamente, como a semana passada, travar o vídeo, a gente continua no áudio. Tá bom? Acabando os primeiros 40 minutos, a gente entra novamente como a gente tem feito às terças-feiras. Olha, conseguimos, Ana Flávia. Entrou. Que bom. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo. Cadê a Ana? Ô, Ana! Está conectando o áudio dela. Ela estava querendo entrar e não estava conseguindo. Que bom que ela conseguiu. Eu vou pedir a todo mundo que possa colocar no mudo seu microfone, para que não dê microfonia aqui. Então, nós vamos iniciar falando sobre sono e sonhos. O que é o sono? O que são os sonhos para nós, espíritas, nós que acreditamos na existência do espírito na sobrevivência do espírito após a morte, nós que acreditamos na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos, em Deus. O que o sono representa para nós enquanto espíritas? E o que os sonhos representam para nós também? Ana, você está me ouvindo? Eu li seus lábios. Que bom que você conseguiu entrar. Então, o sono, todos nós precisamos do sono. Para quê? No momento do sono, o que acontece? O nosso espírito, ele precisa de um refazimento, o nosso corpo, aliás, físico, ele precisa de um refazimento.
ele precisa de uma pausa. Eu vou pedir para o pessoal desligar o microfone. Tem gente com o microfone ligado, tá dando... Eu faço aqui, pode deixar. Pronto. Nós precisamos, o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, ele precisa de uma pausa. E o sono é justamente essa pausa que nós temos para que o nosso corpo possa descansar, possa se refazer das suas energias. Mas o espírito, o nosso espírito, ele não precisa dessa pausa. O espírito, ele continua o seu trabalho, continua no seu processo, nas suas tarefas, independente do descanso do corpo físico. E quando o corpo físico ele descansa, o que acontece? O corpo adormece. Nesse momento que o corpo adormece, o espírito ele se desliga do corpo físico para que ele possa continuar as suas atividades. Porque, como nós falamos, o corpo precisa do descanso, mas o espírito não. Os sonhos, eles são resultado dessa pausa que nós precisamos em relação ao nosso organismo. Mas o nosso espírito, ele não precisa de descanso. O corpo não suporta a atividade do espírito incessantemente. Por isso que nós precisamos pausar através do sono, para que o corpo possa se refazer, as suas energias possam se refazer, mas o espírito ele permanece nas suas atividades. No momento em que o corpo físico está adormecido, o espírito tem a possibilidade de se afastar dele. Ele pode se afastar do corpo físico, uma exteriorização de seu perispírito que vai acompanhá-lo. Então, o espírito se afasta do corpo físico, o perispírito vai junto. Tanto que alguns médiuns, quando eles veem médiuns videntes, por exemplo, quando falam, eu vi um espírito, na verdade, o que eles estão vendo é o perispírito, o corpo espiritual do espírito, é o molde. Eles estão vendo esse molde. Quando o espírito se afasta, ele se afasta um pouco do corpo que ele estava animando e ele vai longe, ele pode ir longe para vários lugares. Ele pode ir. Ele pode ir porque o espírito vai com o seu pensamento. Onde ele pensa, ele vai. Muitos nem sabem como é que isso se dá. Alguns sabem como isso se dá, outros não. Onde pensa, ele vai. Então, quando o espírito ele se desliga do corpo físico, ele está num desligamento parcial. Por que ele está no desligamento parcial? Porque os laços que ligam, os laços perispiríticos que ligam ele ao corpo físico permanecem ali. O corpo físico permanece através desses laços ligados ao espírito. O espírito está ligado através desses laços ao corpo físico. Por isso que a separação do espírito do corpo físico no momento do sono, ela é parcial. Quando se dá a morte, o desencarne de alguém, a morte de alguém, a separação, ela não é parcial, ela é total. O laço que ligava o espírito ao corpo físico, ele é rompido de vez. Não tem mais a possibilidade do espírito retornar ao corpo, porque o laço foi cessado, foi quebrado. Então, na morte, na desencarnação, esse laço ele é rompido. No momento do sono, não. No momento do sono, esse laço vai ficar nos acompanhando sempre. Tanto que há relatos do espírito André Luiz, que diz nos seus livros, ele fala de excursões que os encarnados fazem no plano espiritual e que quando chegam nesse plano espiritual é muito fácil notar quem são os encarnados e quem são os desencarnados por conta desse laço. Esse laço, esse fio que liga o espírito ao corpo físico. E eles olham e falam, ali são os encarnados que vieram em excursão para poder aprender, para poder
participar de algum treinamento, para poder ajudar de alguma forma, porque tem muitos encarnados que estão aqui que têm condições de estar no plano espiritual também, com a espiritualidade maior, promovendo alguns auxílios a recém-desencarnados, alguém que esteja necessitado. Então, não há uma ruptura dos laços perispiríticos nesse afastamento parcial. Não há. O afastamento, ele, como é parcial, não há ruptura. A ruptura ela só é no momento da morte. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo que Kardec só vai trabalhar a questão do sono e dos sonhos, que é onde ele vai encontrar lá da emancipação da alma. Nós vamos encontrar a emancipação da alma. E lá ele vai destrinchar, ele vai perguntar, e nós vamos trabalhar exatamente essas questões que Kardec trouxe, que Kardec levantou em O Livro dos Espíritos, e a espiritualidade foi respondendo para ele. Então, quando o nosso corpo dorme, nosso espírito, revestido do perispírito, vai para o plano espiritual numa condição mais consciente. O que é isso, numa condição mais consciente? Nós já dissemos em alguns estudos anteriores. Quando nós estamos encarnados, o nosso espírito, ele aqui no corpo físico, nós precisamos ainda de umas máscaras sociais que nós utilizamos para poder lidar na sociedade, para poder lidar com os outros. Nós nos utilizamos dessas máscaras. Quando nós estamos no outro lado, até mesmo na hora do sono, nós estamos num estado mais consciente, porque libertos desse corpo físico, nós temos um entendimento maior e melhor das situações, que o corpo físico nubla, que o corpo físico, em muitas situações, não permite que a gente possa ter. Quando a gente está mergulhado na carne, a nossa consciência, a nossa percepção do que nós viemos fazer aqui, qual o nosso papel aqui, ele é muito limitado, porque a carne consegue fazer essa limitação. Para alguns não, alguns que já estão num processo evolutivo muito maior, a sua consciência, mesmo estando encarnado, lúcido, no estado de vigília, ele consegue elaborar bem, consegue trabalhar bem as suas questões existenciais, as suas questões espirituais. Mas a sua grande maioria, que somos nós, quando nós estamos no corpo, a nossa consciência ela fica mais limitada. E quando nós estamos fora dele, mesmo em estado de sono, nós ficamos mais conscientes do nosso papel. Nós ficamos mais conscientes da nossa realidade. Nós ficamos mais conscientes do que nós buscamos. Alguns fazem buscas melhores, mesmo no estado do sono. Outros fazem buscas que não são tão boas, mas que fazem ainda parte da sua vida íntima, da sua vida interior. O espírito se afastando se desloca para locais do seu interesse. Olha que coisa interessante. O espírito, quando ele se afasta do corpo físico, ele se desloca para lugares do seu interesse. Quais lugares do seu interesse são esses? Se ele tem preferência por determinados vícios, por determinadas atitudes desregradas, ele vai em busca desses vícios. Ele vai em busca dessas atividades desregradas. Porque Jesus, quando ele esteve conosco há mais de 2000 anos, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: onde estiver o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Então, quando nós dormimos, adormecemos, nós vamos em busca dos nossos interesses. É claro que nós vamos achar no momento do sono físico a possibilidade de expansão, de ir a lugares que nem sempre iríamos na vida física cotidiana. Quando nós estamos adormecidos, o espírito ele consegue ir. E se nós temos ainda vícios, se nós temos ainda desejos que, quando nós estamos no estado de vigília, acordados, é muito fácil camuflar, é muito fácil não mostrar, é muito fácil até nos enganar, às vezes nós mesmos nos enganamos. Não, isso aqui eu não tenho, ou então isso aqui eu não tenho mais. E quando nós dormimos, a nossa realidade é outra. Nós nos pegamos indo para lugares que às vezes nos surpreendem. E aí nós vimos aqui, eu até anotei e eu vou ler para vocês,
uma fala de Jung, que ele diz assim: dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco através dos sonhos. Olha que interessante essa fala de Jung. Dentro de cada um de nós há um outro que não conhecemos. Ele fala conosco através dos sonhos. Muitas vezes, os sonhos vão nos revelar exatamente pontos que nós não sabemos que nós temos. Muitas vezes, nós sonhamos estando em alguns lugares, tendo determinadas atitudes, que conscientemente nós dizemos assim: não, jamais eu faria isso. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo já. Uma vez, eu já fui muito, há muitos anos atrás, eu era adolescente ainda, eu fui para carnaval, e eu já fui em São João, festa de São João, fui conhecer, fui ver como era, acho que todo mundo já foi. E então, eu abandonei tudo isso, porque eu me tornei espírita com 17 anos, 16 anos, como vocês sabem, e já comecei fazendo palestra, já comecei fazendo os trabalhos espíritas, e eu não fui mais para lugar nenhum. Não porque o espiritismo disse que eu não devia ir, porque o espiritismo, ele não impõe, ele propõe. O espiritismo, ele nunca vai impor nada, ele vai propor. Ele vai elucidar, ele vai esclarecer. Cabe a nós fazer ou não. É uma livre escolha, o livre-arbítrio que nós falamos na semana passada. E eu, então, por uma questão de consciência, eu nunca gostei mesmo, não vou mais. Não fui mais para carnaval, para São João, para festa, para lugar nenhum. Um dia, eu sonhei que eu estava numa festa, mas uma festa daquelas. Uma festa grandiosa, com trio tocando, um monte de gente dançando, indo até embaixo, levantando, muita cerveja, muita bebida. E eu acordei, eu falei: meu Deus, olha para onde eu fui. Jesus, ainda bem. Aí pensei comigo: ainda bem que foi só um sonho. Aí o benfeitor Alexandre disse assim: minha filha, você por acaso esqueceu que o sonho demonstra realidades íntimas que, do ponto de vista consciente, nós não nos damos conta? E eu parei e falei: mas o que Alexandre está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que isso ainda faz parte de mim? E esqueci. E estava indo fazer uma palestra em Mucuri, longe, bem longe, e eu indo. O rapaz parou, que foi comigo, parou, e eu desci do carro, fui fazer um lanche, e na lanchonete, fazendo lanche, começou a passar essas musiquinhas baianas, sabe? De batuque, tuque, tuque, tuque. Quando eu percebi, eu estava batendo o pé, batendo a perna e balançando o ombro. Eu falei: meu Deus, eu estou dançando. E eu estou dançando no estado consciente. Eu não posso nem dizer que é sonho, é consciente, ou seja, ainda faz parte da minha realidade espiritual. Eu gosto. É um batuque que eu gosto, tanto que me motivou a dançar. Eu posso não ir, mas eu ainda gosto. Então, me revelou isso que eu achava que não, que era algo que eu já tinha superado. Não estamos com isso julgando ninguém que goste, ninguém que vá. Como nós falamos, o espiritismo, ele vai propor, ele não vai impor, ele vai sempre esclarecer. Então, se nós pegarmos um conteúdo espiritual do sonho, nós vamos encontrar que também é possível, durante o sono, que entremos em contato com outras pessoas do outro plano, para que nós possamos fazer trocas. Quando nós adormecemos, o nosso espírito, ele caminha, ele vagueia, ele vai continuar as suas atividades, e é por conta dessas experiências que o espírito tem enquanto o corpo dorme que nós sonhamos. Se não fossem essas experiências que o espírito tem enquanto o corpo está adormecido, nós não iríamos sonhar. Alguém pode dizer: mas eu não sonho porque eu nunca lembro. É outra questão que eu vou explicar daqui a pouco. Por que algumas pessoas dizem que não lembram?
que não sonham porque não lembram. É outra questão, daqui a pouco eu explico. Então, quando nós adormecemos e o nosso espírito vai espaço afora em busca dos seus interesses, ele vai sempre encontrar com outros. Ele vai sempre participar de atividades que podem ser atividades fascinantes, podem ser atividades educativas, podem ser atividades para promover o seu crescimento interior, atividades de um auxílio espiritual que ele pode estar necessitado e no momento do sono a espiritualidade o leva para que possa fazer esse suporte, essa ajuda espiritual enquanto ele está dormindo. Mas essas atividades, elas podem ser fascinantes, mas às vezes elas são negativas também. Vai depender do nosso estado evolutivo. Porque às vezes nós podemos dormir e ir em busca de interesses que não são interesses tão nobres assim. Quando nós dormimos e vamos em busca desses interesses, do nosso tesouro, como Jesus disse, nós podemos ir em busca desse tesouro e esses tesouros podem não ser tesouros tão bons do ponto de vista espiritual. E se esses tesouros não forem tão bons do ponto de vista espiritual, a experiência também pode não ser tão boa. Quando nós despertamos, nós podemos trazer a vaga lembrança desses encontros. Quando nós dormimos e nós vamos ter esses encontros, nós temos encontros com aqueles que também estão fora do corpo, assim como nós, dormindo. Eles estão dormindo e estão fora do corpo, ligados pelo laço fluídico que vai ligar o espírito ao corpo físico. E eles também estão nesse processo como nós. E também vamos encontrar desencarnados, espíritos desencarnados. E tanto com esses encarnados que estão nesse processo de desdobramento no sono, como com desencarnados que nós encontramos enquanto nós estamos dormindo, nós vamos formar grupos e nós vamos trocar experiências com esses espíritos desencarnados ou com esses que estão encarnados, mas que estão libertos através do sono físico. Às vezes nós dormimos e encontramos, sonhamos com alguém e às vezes nós dizemos assim, eu sonhei com um espírito. Às vezes esse que nós sonhamos, ele está encarnado também, só está liberto da matéria, assim como nós, por conta do sono. Porque Kardec, ele já dizia, ele pergunta o que é o sono para a espiritualidade, os sonhos, a espiritualidade vai dizer que é o recreio. Eu acho lindo quando a espiritualidade diz que é o recreio, para que a gente possa ter uma folga da labuta, uma folga das lutas diárias do nosso cotidiano, dos desafios que nós enfrentamos o tempo todo. Então, o sonho vem como um recreio que o espírito desfruta junto a espíritos muitas vezes familiares que nós já encontramos enquanto nós estamos dormindo. Espíritos queridos, junto de afetos, mas nós também podemos encontrar perseguidores. Isso também acontece. Enquanto nós estamos dormindo, nós podemos encontrar espíritos familiares, espíritos amigos, espíritos que têm os mesmos interesses que nós, de crescimento íntimo, interior, busca de valores melhores para a vida, mas nós também podemos encontrar aqueles que estão a nos perseguir, perseguidores, obsessores, espíritos que querem nos prejudicar. Dentro dessa temática dos sonhos, nós vamos encontrar vários tipos, várias abordagens. E nós temos uma primeira abordagem que diz, desde aquela que estamos perto do corpo físico, que o nosso afastamento ele é menor. Essa primeira abordagem, quando nós estamos muito perto do corpo físico, e nós sonhamos com o que está acontecendo com o corpo. Eu acredito que isso já deve ter acontecido, se não com todos nós, com a maioria de nós. Por exemplo, o ar-condicionado está muito, muito, muito frio. E eu começo a sonhar que eu estou lá no Polo Norte. E eu nunca fui no Polo Norte.
É porque o espírito, o afastamento do espírito do corpo foi pequeno e ele consegue assimilar o que o corpo está registrando naquele momento. Por isso que ele sonha. Por isso que ele vai sonhar. É muito frio, uma goteira, às vezes está caindo água. Já aconteceu comigo lá em Bicaraí, quando eu morava lá. A casa da minha avó é de telha. É telha. Uma vez eu estava dormindo e comecei a sentir uma goteira caindo em mim. E eu estava dormindo. E eu comecei a sonhar que eu estava num temporal, uma chuva muito grande me perseguia e eu não conseguia sair dessa chuva. E eu despertei. Quando eu despertei, era a goteira que estava caindo em mim. Então, o espírito registra a sensação do corpo e essa imagem fluídica o cérebro acaba transformando em forma de símbolo. E o símbolo foi uma chuva, essa chuva. Mas também há outros, onde ele está fora do corpo e fica lembrando o que ele está preocupado durante o dia. É o que nós podemos dizer dos sonhos psicológicos. Esses são os mais comuns. São os mais comuns. O sonho é aquilo que eu fiquei preocupado durante o dia todo. É o meu trabalho, que eu não consigo me desligar do trabalho. Aí eu sonho que eu estou no trabalho, trabalhando, porque há uma preocupação com o meu trabalho. E o meu espírito, mesmo no estado da emancipação, que ele está dormindo, no desdobramento do sono, que ele está dormindo, ele continua vinculado àquela preocupação que não sai de mim. E existem pessoas que conversam sobre assalto, por exemplo, conversam sobre perigos, aí sonha com assaltante. Sonha com a casa sendo assaltada. Os sonhos, eles sempre são as ideações do nosso cotidiano. Esses sonhos psicológicos, esses sonhos de coisas que estão dentro da nossa mente, que nós não conseguimos nos desvincular, essas preocupações, elas são as maiores que acontecem, são as experiências maiores que acontecem. São os sonhos mais comuns, onde nós regurgitamos o nosso dia a dia. Eles são muito interessantes para que possamos avaliar como a gente funciona, como e nós devemos utilizá-los como fonte de aprendizado para nós. Se tem algo que está me fazendo ficar com a mente muito focada, é comum que eu sonhe com aquilo. Mas eu vou sonhar hoje? Eu estou preocupado hoje. Eu vou sonhar com isso hoje? Às vezes o sonho não vem agora. Pode vir depois. A experiência pode não vir agora, do sonho. Pode vir depois. O meu espírito ainda preocupado, ainda misturado com aquela preocupação de determinado assunto, em algum momento o meu inconsciente, ele vai regurgitar. Ele vai colocar para fora. E ele vai colocar exatamente no momento em que o corpo está adormecido. Em que o corpo dorme e o espírito sai para fazer as suas atividades noturnas. Outras vezes, os sonhos me remetem a vivências do mundo espiritual, onde eu me encontro com aqueles que eu amo. Então, tem aquele sonho que sempre vai dizer com relação ao que está acontecendo com o meu corpo físico, onde o afastamento do espírito, ele é pequeno, o espírito está perto do corpo. Existem os sonhos que dizem respeito às questões das minhas preocupações, dos meus anseios íntimos. Eu vou ficar com a mente focada nessas minhas preocupações, nesses meus anseios íntimos. Eu tenho um amigo que diz que está sonhando que tem Covid todo dia. Por que ele está sonhando que ele tem Covid todo dia? Porque ele está com a pandemia, o coronavírus, ele está de forma muito exacerbada, fazendo parte da experiência íntima dele. É uma preocupação muito grande que ele tem, mas é tão grande que ele sonha todos os dias. O corpo, o inconsciente, regurgita, coloca para fora dessa forma, mostrando para ele, né? Olha, a sua preocupação, o seu ponto é aqui. Vamos aprender algo com essa experiência aqui?
E o sonho espiritual, as experiências espirituais, onde nós podemos ter contato. E esses sonhos são lindos. Quando a gente pode ter contato com os espíritos que nós amamos, que nós queremos bem, que nós sentimos tanta saudade. Pode ser um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um filho, uma filha. E aqui nós nos lembramos do livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, em que ele vai falar exatamente sobre essa questão do sono também. Quando ele fala dessa questão do sono no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai trazer para nós a experiência de mães que perderam seus filhos, a morte biológica, esses filhos morreram, desencarnaram biologicamente, morreram biologicamente, partiram através da morte. E esses espíritos, então, vêm em excursão até a Terra à noite, no momento em que elas estão dormindo. O espírito dessas mães o espírito está liberto do corpo físico e a espiritualidade vem, reúne todas essas mães e levam para o plano espiritual, para um local chamado Lar da Bênção. Se tem alguma mãe participando do estudo agora que perdeu um filho, esse livro é maravilhoso para ler. Vai trazer um bálsamo, vai trazer um alívio ao coração muito grande, porque vai esclarecer situações de crianças, como essas crianças que desencarnam, são tratadas e recebidas no plano espiritual. E vai falar também do Lar da Bênção, que é exatamente essa colônia espiritual que recebe os espíritos que desencarnam em tenra idade, ou seja, que desencarnam na infância. Vai falar do processo do sono, em que essas mães se desligam do corpo físico enquanto estão dormindo, e a espiritualidade vem, reúne essas mães e levam em excursão para o Lar da Bênção. E chegando no Lar da Bênção, elas podem ter o reencontro que elas tanto querem com os filhos que já partiram para a pátria espiritual. E esse momento, André Luiz narra nesse livro, Entre a Terra e o Céu, André Luiz narra, esse momento é um momento lindo, em que as mães podem abraçar seus filhos, em que os filhos podem abraçar suas mães, porque as mães sentem saudades do lado de cá, e os filhos sentem saudades do lado de lá. Chico Xavier dizia algo interessante, ele falava assim: a saudade é uma dor que fere dos dois lados da vida. Sente saudade a mãe que ficou, sente saudade o filho que partiu. E o mecanismo que a espiritualidade tem para amenizar essa saudade é exatamente esses encontros espirituais, através do sono, e que se dão corriqueiramente através do sono. Essas mães são levadas para o Lar da Bênção, reencontram seus filhos, conseguem perceber que esses filhos estão bem tratados, bem cuidados, estão muitos estudando, muitos participando de eventos no plano espiritual próprios para eles, da sua condição infantil, porque o espírito desencarna e tem idade, e muitos continuam nessa fase infantil, no plano espiritual, durante muito tempo. E os espíritos vão dizer que quando essas mães vão regressar para o corpo físico, muitas dessas mães, elas não têm condições de lembrar totalmente toda a experiência que tiveram enquanto dormiam e se encontraram com seus filhos. Aí eles fazem, sabe o que eles fazem? Eles passam a mão, de forma simbólica eles falam, na cabeça delas, um processo como se fosse um passe, para que elas possam esquecer parcialmente esse encontro. Aí vocês podem perguntar, mas por que eles fazem isso? Por que eles fazem com que elas esqueçam, ainda que parcialmente, o reencontro com esses filhos queridos que se deu no momento do sono? E a espiritualidade, André Luiz vai dizendo no livro Entre a Terra e o Céu. O benfeitor responde, diz assim, é porque para muitas delas, lembrar de toda a experiência que elas vivenciaram enquanto dormiam, redundaria numa saudade que poderia ser uma saudade mortal. E nós fazemos com que elas se lembrem parcialmente da experiência que tiveram com seus filhos. Olha só, André Luiz, ele sempre traz isso.
Alguns, quando... No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa fala. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem muitas vezes diversos espíritos que se sentem felizes por se encontrar. Sempre que a relação, o afeto for real, de nós para com alguém, desse alguém para conosco, nós sempre vamos buscar essas pessoas. E essas pessoas vão nos buscar. Se essas pessoas já estão no plano espiritual, elas sempre vão esperar por nós. Quando souberem que nós estamos desencarnados, muito provavelmente virão ao nosso encontro no momento oportuno. E nós, quando nós desencarnarmos, muito provavelmente nós iremos querer saber dessas pessoas e poderemos estar com elas também no momento oportuno. E quando nós dormimos e o espírito vai em busca de seus interesses, alguns vão atrás dos projetos que estão tendo aqui, enquanto encarnados. Um emprego, por exemplo. Continua buscando emprego. Mesmo dormindo, ele vai continuar. Sexo, bebidas, como outros tantos, vão participar de cursos extrafísicos. Assistência espiritual, socorro espiritual, como nós já dissemos. E muitas vezes o cérebro vai transformar tudo isso em símbolo. Embora esteja em símbolo, a pessoa nem sempre possa decodificar, está no inconsciente dela. O tempo vai encerrar, tá me dando a mensagem aqui. Assim que encerrar, vocês podem entrar de novo, do mesmo jeitinho que vocês entraram, tá? Eu vou dar um start, vocês entram de novo, que a gente continua. Por que às vezes o nosso sono, a nossa experiência, enquanto nós dormimos, o nosso sono e o nosso sonho parece uma loucura? Aí eu escuto pessoas falarem assim, eu tive um sonho hoje que foi uma loucura. Foi tanta coisa misturada, tanta situação misturada, que eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Por que acontecem esses sonhos que às vezes nós falamos que é uma loucura? Porque o nosso cérebro, ele não dá conta. Isso nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na parte que vai falar